Falar em público, mas é a primeira vez que eu estou trazendo a palavra aqui, né? Eu já subi para trazer a palavra sobre o dízimo, mas para trazer a palavra mesmo é a primeira vez. Confesso que estou bem nervoso. Peço a vocês que me perdoem, tá? Eu vim de um sistema que é bem agressivo nas palavras. Então eu peço a vocês que me perdoem caso eu venha ser agressivo na palavra, né? Porque eu acredito que nesse momento já não é mais o Valteredo, né? Daqui para frente é o Espírito Santo que vai fazer a obra. Amém? Então, eu tive uma vida realmente, como o pastor falou, trazer um pouco da história. Eu tive uma vida muito sofrida, né? Eu não era morador de rua, mas eu fui morador de rua. Eu fui andarilho. Eu dormia em frente de terminais rodoviários, eu dormia nas ruas mesmo, na praça. Quando eu cheguei em Santa Catarina, eu até cheguei bem, cheguei morando em Balneário Camboriú, mas ao longo de um ano eu perdi essa morada, né? E eu passei a ficar na rua. E o meu ponto de ficada era aqui na Igreja Matriz, Itajaí. Então, para eu não ser abordado pela polícia, eu ficava circulando Itajaí, Balneário, Itajaí, a pé. E quando eu via um cantinho que eu pudesse ali me acolher, para poder descansar um pouco, eu me escondia. E muitas das vezes em hall de entrada de prédios, para poder descansar um pouco. Então eu tive uma vida bem sofrida, sabe? Uma vida bem... Eu também não cheguei a ser um dependente químico, mas eu era usuário, né? Usuário de drogas, usuário de bebidas alcoólicas. Então foi uma vida assim bem surrada, né? Andei sozinho. Em algumas vezes passei Natal e Ano Novo sentado em praças, olhando para aquelas casas com os familiares reunindo, dando Feliz Ano Novo, Feliz Natal, e eu sentado na praça querendo fazer parte de alguma coisa, né? E não tinha ninguém. E naquela época tinha que ter ficha, né, para ligar para a família. E eu estava bem longe da família. Então, Deus teve misericórdia de mim, né? Hoje eu estou aqui, saindo de todas essas situações. Estou aqui, né? Graças a Deus, vivo, saudável e de pé, né? Eu fico me perguntando assim, o que me motivou a fazer essa jornada, né? O que nos motiva a acordar todas as manhãs para trabalhar, para viver, né? Pode dizer assim, o que me motiva é o aluguel que eu pago. O que me motiva é o boleto que chega todo final de mês. O que me motiva é o meu filho pequeno. O que me motiva é a minha esposa. O que me motiva é a minha própria vida. Então existem motivações para a gente estar de pé todos os dias. Nós temos que viver uma vida de propósitos, né? Uma vida de determinação. O que nos motiva a acordar cedo no domingo de manhã, que é o dia que a gente tira para descansar, e estar aqui hoje na igreja. O que me motiva é porque eu vou na igreja ouvir uma palavra, vou lá encontrar com os irmãos. Não, vou cumprir a minha parte, vou fazer a minha parte, como se a gente tivesse parte, né? Então, assim, o que me motivava era realmente querer viver, sabe? A gente começou uma jornada aqui na igreja, quer dizer, a gente não, o pastor Giliel, né? Começou uma jornada na igreja e eu estava ontem conversando com a minha esposa, espelhando uma jornada que se iniciou, de um rapaz que começou a caminhar de Minas Gerais, né, rumo a Brasília, com um propósito, com um objetivo, que é lutar pela liberdade daqueles que foram presos do que aconteceu em Brasília. E esse rapaz começou com poucas pessoas, e uma grande multidão começou a segui-lo. E por onde ele passa, uma grande multidão se levanta. Vocês têm visto isso nas redes sociais, né? E aí o pastor começou um propósito aqui na igreja, que era subir no monte para orar.
Começamos até bem, né? No primeiro dia foi bastante gente, foram 4, 5 mulheres, acho que 5 mulheres e 3 homens, se eu não me engano. E depois aquilo, eu pensei, poxa, começou legal, vai crescer, né? Vai, porque é um propósito, é orar, né? É sair do comodismo, é sair da tua zona de conforto, é subir uma montanha para ter um encontro com Deus. Ah, mas eu posso fazer isso em casa? Acordo de madrugada, vou na minha laje, eu posso fazer isso aqui na igreja? Sim, pode, realmente pode. Mas quando você faz algo diferente, como esse rapaz fez, né? O Brasil estava morto, o Brasil estava parado, todo mundo com medo de se manifestar, todo mundo com medo de falar alguma coisa. E esse rapaz iniciou o trajeto. E olha o que está dando, né? Então, o pastor também começou esse projeto aqui na igreja. Vamos caminhar. Ó, pessoal, convoca o povo para a gente subir e orar. Quem aqui entre vocês não enfrenta problemas? Quem aqui entre vocês tem uma vida 100% top? Não tem problema nenhum. Não enfrenta problema de saúde, não enfrenta problema sentimental, não enfrenta problema financeiro. Você tem uma vida muito abençoada. Tem alguém aqui que seja assim? 100%? Não, né? Todo mundo enfrenta obstáculos. Eu não tenho problema, mas os problemas me perseguem, só que não são meus. Eles foram vencidos na cruz, porque Jesus levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades, todos os problemas, Ele levou. Porém, os problemas têm fé, porque Ele não quer abandonar a gente. Eles nos acompanham no dia a dia. Então, às vezes, é necessário a gente fazer algo mais do que só vir à igreja. Às vezes é necessário a gente se deslocar. Moisés não ia para o monte, né? Na montanha lá, no Monte Sinai. Moisés subia, quantas horas? Quantos dias? Não sei. Eu estou aqui nesse momento, mas assim, ó, eu não sou formado em teologia, né? Eu não sou pastor. Eu sou igual a vocês, membro da Igreja Batista. Mas a experiência que eu tive com Deus ao longo do meu caminho, talvez, não sei, me dá a condição de estar aqui em cima hoje, né? Não sei. Até porque, como disse Jesus quando foi chamado para pregar, ele chegou e disse: eis que o Senhor me ungiu, né, para levar as boas novas ao quebrantado de espírito. Então, pode ser que Deus esteja me ungindo nesse momento para falar com vocês, né? Eu creio que nesse momento o Espírito Santo está me usando aqui, porque eu subi aqui nervoso, não dormi a noite direito, né? Fiquei preocupado porque o pastor me ligou, já era um pouco tarde, e eu pensei, meu Deus, que responsabilidade, né? Que compromisso levar a tua palavra às pessoas que estão sofrendo, pessoas que enfrentam barreiras, dificuldades, e o Senhor me chamou. Quem sou eu? Então eu confesso realmente que eu fiquei nervoso, agitado, não dormi direito, né? Nem sei se a pressão subiu ou desceu, né? Mas ainda estou agitado, mas estou aqui pedindo a Deus que me use. Então, gente, assim, ó, temos que ter um propósito objetivo nessa caminhada da fé, né? Eu realmente acreditei que quando o pastor fez a convocação, a gente ia praticamente levar toda a igreja lá para aquele monte e clamar pela cidade, que cada dia tem ficado mais violenta, né? Clamar pelo Brasil, que cada dia tem ficado pior. Então imagina uma grande nação, imagina um grande povo aqui em cima, estendendo as mãos para a cidade, orando pela igreja, levantando, né, um clamor, um avivamento na igreja. Esse rapaz está fazendo isso. Ele está avivando algumas pessoas que estavam apagadas, mortas, por uma causa: libertar os que foram presos. Existe um propósito. E qual o propósito de subir ao monte? Se aproximar mais de Deus, sair do conformismo,
sair da sua zona de conforto, buscar mais a face do Senhor. A gente vai continuar subindo o monte, pastor? Vai, né? Fica o convite para você que quer algo mais, sabe? Para você que está enfrentando uma grande dificuldade. Olha, eu estava com o meu nível de glicose lá em cima, e o meu colesterol lá em cima. Isso me abateu, sabe? Quando eu ouvi isso do médico, eu fiquei preocupado. Falei, caramba, eu não quero ser assim. Eu não nasci para ser doente. Eu não nasci para ter problema de saúde. Então isso me preocupou, me abateu. Eu emagreci. E aí eu comecei a subir esse monte, comecei a orar, clamar. Não vou trazer isso como hábito ou costume para a igreja, mas levei minha garrafa com água e lá em cima eu apresentei a Deus e falei, Senhor, consagra essas partículas dentro desse copo com água, dessa garrafa com água. Consagra este alimento, porque vai ser o meu remédio. Ao invés de eu tomar o remédio que estava me matando, porque o remédio que dá para isso mata a gente aos poucos. Ao invés de cuidar, ele piora, porque estava piorando. E aí eu comecei a beber essa água na fé, orando. Deus consagra, abençoa, e graças a Deus baixou. Graças a Deus, tem baixado cada dia. Então assim, todos nós estamos sujeitos a problemas, a dificuldades, mas é a gente que escolhe. Eu vou continuar com esse problema, ou eu vou lutar contra isso? Eu vou aceitar esse diagnóstico, ou eu vou clamar a Deus para que me cure? Eu não aceito ser doente. Estou sujeito a ser doente? Sim, mas eu não aceito. Não aceito. Deus, o Senhor disse na tua palavra que o Senhor levou sobre si todas as chagas. Então eu creio nisso. Então eu não posso aceitar. Então eu luto aqui dentro o tempo todo contra isso. O mundo, pessoal, tem mudado. Eu estava conversando agora cedo com o irmão a respeito das propagandas em si. Existem propagandas que falam assim: o mundo mudou, as pessoas mudaram, as famílias mudaram. E aí eles colocam cenas quando fala mudou, já para trabalhar o nosso intelecto de que realmente está mudando, para a gente começar a aceitar essas mudanças que está acontecendo. Você vai assistir um filme, todo filme tem uma cena, que quer te ensinar que você tem que aceitar aquela situação. O teu cérebro, o teu intelecto, ele detecta como uma realidade. É como se você estivesse vivendo aquilo, não como uma cena de um filme. Você está assistindo uma novela, você está assistindo um filme, daqui a pouco você entra naquele cenário ali, sabe, aquele espírito vem para você de um jeito e você começa a torcer pelo ator, que está encenando aquele papel. E muitas das vezes você se pega torcendo pelo cara que está largando a mulher dele para ficar com outra, porque a outra mulher é melhor do que a mulher dele. E você começa ali, incentivando aquilo ali dentro de você. O teu cérebro entende que aquilo que você está vivendo, você vê que o teu coração acelera, dependendo da cena você chora, você veste a camisa. Aquele espírito conseguiu entrar dentro de você. E aí você se emociona, você se sensibiliza. Eu vi uma cena num filme que o rapaz começou a contar a história dele, de preconceito e tudo mais. Eu confesso a você que a história com a trilha sonora foi tão comovente que eu já estava aderindo à causa do rapaz. E aí está amarrado, em nome de Jesus. Eu não posso aceitar isso, porque isso não está na Bíblia, isso não é de Deus. Mas, sabe, o formato da pregação, o formato de como ele contava essa história, mais a trilha sonora, eu fui me convencendo e ficando com pena dele.
Aí daqui a pouco vem os amigos, olha, eu estou contigo, você não vai perder a minha amizade por causa disso. Aí foram os grupos se aproximando, te abraçando, envolvendo, e eu, caramba, cara, olha a mensagem. O mundo está mudando. Mas eu pergunto, Deus mudou? Não. Deus está mudando? Não. Seguir Jesus e conquistar a salvação é fácil? Não é fácil. O Evangelho, ele não mudou em nada. O que está escrito, está. E não pode ser mudado. Ou pode? Não tem como. Mas a gente está vivendo em períodos de uma normalidade errada. Deus não mudou. Os preceitos de Deus não mudaram. Não pode ser mudado. É isso que está escrito e é isso que nós temos que viver. O Evangelho não deve ser adaptado aos tempos atuais. E nós estamos fazendo isso em muitas igrejas. Estamos adaptando o Evangelho nos tempos modernos. O modernismo, que já foi pregado aqui na igreja. O tempo é que precisa se submeter ao Evangelho. E não o Evangelho ao mundo. É o mundo que tem que se submeter à palavra de Deus. Amém? Deus nunca chamou homens, já estou no estudo aqui, tá, pessoal? Deus nunca chamou homens ou mulheres para viverem uma fé superficial. Desde a criação do Éden, o chamado do homem envolve responsabilidade espiritual, liderança, bravura e posicionamento. Nós temos que nos posicionar diante da situação. É o que o rapaz está fazendo, levando uma multidão para Brasília. Ele se posicionou. Nós temos que nos posicionar diante dos problemas, diante da crise, diante da família, diante do casamento, diante dos filhos. A questão aqui não é força física, tá? Mas sim a ausência de homens e mulheres espiritualmente firmes. Se a gente tem um corpo saudável, a gente é saudável. Se a igreja tem um corpo de homens e mulheres de Deus, espirituais, saudável, ela vai ser saudável. Deus muito me usou muitas vezes para levar a palavra à pessoa que estava sofrendo. Deus muitas das vezes me usou para curar, para libertar pessoas possuídas por demônios. Mas nesses últimos tempos, isso não está acontecendo comigo. E eu tenho cobrado isso da minha esposa. Eu tenho lembrado também a ela, trazido a sério. Lembra quando Deus usava a gente? Caramba, né? As pessoas eram curadas através da oração que a gente conduzia. As pessoas eram libertas, manifestavam com demônios e eram libertas. E hoje? Deus mudou? Deus não mudou. Talvez eu tenha mudado. Talvez as pessoas realmente tenham mudado, mas Deus não mudou. Vivemos dias em que muitos querem os benefícios do Evangelho, isso é verdade, mas poucos querem pagar o preço e terem um verdadeiro compromisso com Deus. Sabemos que Deus não poupou o seu próprio filho, ou poupou? Não, Deus não poupou o seu próprio filho. Ele foi entregue na cruz e entregou por amor a todos nós. E Jesus também não poupou os seus discípulos da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus não poupou, Jesus não mentiu. Ele sempre foi sincero: vocês vão passar por situações difíceis, vocês vão ser perseguidos. O caminho, ele é estreito, ou é largo? O caminho que leva à salvação, ele é estreito, ele é apertado, ele não é largo.
Não é de qualquer jeito. Existe uma regra. O pastor esse dia estava falando assim, porque eu não obrigo ninguém. Sabe, gente, o diabo, ele obriga o ser humano a não seguir Jesus. O diabo, ele obriga o ser humano a ficar parado. O diabo, ele obriga o ser humano a não avançar. Ele segura. Ele impede da pessoa conhecer a verdade, porque sabe que ela vai ser liberta. Nós não obrigamos ninguém. Mas você lembra o que Jesus falou? Eu ainda vou chegar nesse ponto aqui, mas eu vou só adiantar para você. Jesus não obrigou, mas ele disse, se você não largar pai e mãe e filho por causa de mim, não é digno de... Entre outras palavras, ou você é ou você não é, ou você faz ou você não faz. É quase que uma obrigação. Não, você não é obrigado, mas se você não largar pai e mãe por causa de mim, você não é digno de mim. O evangelho é coisa séria, pessoal. Nós não podemos deixar, sabe, com que o evangelho venha se adaptar aos costumes desse mundo. Porque as cabeças mudaram, mas o evangelho não. A palavra de Deus não existe uma forma de mudar isso. É o que está aqui. É o preto no branco, como dizem. O caminho é estreito e apertado. Entrai pela porta estreita. Mateus 7, 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. Eu vou ler aqui, conforme foi colocado, conforme eu coloquei aqui. Mas você pode ler também. Não vou ler tudo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. Entrai pela porta, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz o quê? Você entendeu? Não é fácil. Não é no oba-oba. Não é de qualquer jeito. Largo é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E tem muito cristão, muita gente caminhando por este caminho e entrando por essa porta. Muitos são os que entram por ela, e porque ela é estreita, a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, poucos são os que encontram. Poucas são as pessoas que conseguem encontrar esse caminho, porque ele é apertado, ele é estreito, ele é difícil. Então a pessoa está indo por um caminho, aqui está cheio de mato, mas vai levar para o mesmo lugar, e às vezes até encurta. E aqui está aquele caminho bonito, ela vai, caminho largo, bonito, espaçoso, eu vou por aqui, eu não vou pelo meio do mato. Vai que tem uma cobra, uma aranha, não sei. Inclusive subida do monte é por meio do mato, para quem quiser ir. O caminho estreito é o caminho da obediência. É o caminho para aquela pessoa que ela quer ser obediente à palavra de Deus. Para essa pessoa, o caminho ele é estreito. Nem todo que me diz Senhor, Mateus 7, 21. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Nem todo que está na igreja, nem todo, talvez que ore, nem todos que clamem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não é todo mundo, não é para todo mundo, porque o caminho é o quê? Estreito, apertado, espinhoso, é difícil. Quem disse que seria fácil? Eu estava em casa por 7 anos, saí de uma igreja e fiquei em casa 7 anos, sem procurar nenhuma outra igreja, lendo a Bíblia, orando, jejuando, buscando a presença de Deus, mas não congregando. Mas fiquei por 7 anos em casa. Não esqueci dos preceitos, não esqueci do que eu aprendi. E encontrava pessoas na rua e diziam que o diabo, que isso, que aquilo, eu falava, olha, eu não nasci de uma piscina cheia de água.
Eu não nasci de uma placa. Eu não nasci de uma amizade. Eu nasci do Espírito Santo. Entendia que eu precisava congregar. Porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum. E às vezes a gente precisa de ajuda. Não é verdade? Precisamos. Então eu entendia isso. Mas fiquei 7 anos. Por conta de uma situação triste, chata, que presenciei ao longo de 30 anos. Até que não deu mais. Né? Eu até falo para minha esposa. Quanto tempo levaria para essa caixa cair? Ninguém sabe. Ela está apoiada por alguma coisa, tem um forro e a gente não sabe o que está acontecendo lá em cima. Então eu não sei. Eu fui para uma palestra que aqueles lustres gigantes. Na hora do intervalo, quando a gente voltou, ele estava caído. E o salão estava lotado, só que quando ele caiu estava vazio, porque era a hora do café. Imagina se ele cai na hora da palestra. O tamanho dele, o peso dele, mataria algumas pessoas, não mataria? Mataria. Se essa caixa cair na cabeça de alguém, se esse daqui cair, não vai cair não, pastor. Mas pode matar. Dependendo da forma como vem, pode matar. Se afasta, pastor. Vai cair não, está amarrado, em nome de Jesus. Então, o tempo que me levou a entender que eu não estava satisfeito, foram de mais ou menos 30 anos. Então, às vezes, eu peço perdão, né? Até quando eu falei no início, né? Pela forma, porque você pega um rapaz que mora na periferia, malandro raiz, cheio de xingado, cheio de malandragem e tal. Aí ele vem, aceita Jesus, se converte. É um homem de Deus, mas ele continua cheio de xingado, cheio de malandragem. Por quê? É o ranço que ele está trazendo com ele. Ele vai mudar? Vai, ao longo de tempo. Eu falei isso para o pastor essa semana passada. Tem coisas que eu falo, que eu faço, porque é ranço de um ensinamento. Eu vou mudar? Vou, mas tem que ter paciência. Né? A gente muda, mas é o ranço. Também o caminho estreito e apertado. Ele também é um caminho de aflições. No mundo tereis aflições, não é isso? É um caminho de aflição. No mundo tereis aflição, João 16:33. No mundo tereis aflições, não é nem aflição, né? No mundo tereis aflições. Olha quantas você vai enfrentar. Eu vejo às vezes aqui o pastor pregando com intrepidez aqui, levando a mensagem ao coração do povo da igreja, a Jusceia, que traz uma palavra muito abençoada, e aí o povo, poxa, que palavra, que bênção, caramba. Aí eu fico assim, ó, agora vai, a palavra foi forte, Deus usou o Espírito Santo através do pastor, através da Jusceia, agora vai. Mas não vai. O povo continua do mesmo jeito. Claro, não é o pastor, ou ela, ou quem quer que seja, que vai mudar o coração. Se a gente pudesse, a gente abria a cabeça da pessoa, mas não pode. Então a gente tem que acreditar que quem vai fazer essa mudança é o quê? O Espírito Santo. Através do quê? Do ouvir o que vocês estão ouvindo aqui, que é a palavra, a pregação. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vivemos em dias em que muitos desejam o evangelho confortável. Quando a palavra é um pouco agressiva, a pessoa já fica com o coração, hoje o pastor pegou pesado. Gente, a palavra de Deus por si só, ela já é pesada. Jesus dizia o quê? Raça de víboras. Imagina o pastor aqui falando para vocês, raça de víboras. Vocês são tudo víboras. É pesado. Mas por onde que vem a libertação? Pelo ouvir a palavra.
desejam o evangelho confortável, sem renúncia, sem dor, sem confronto. A pessoa quer ir no oba-oba. Mas Jesus nunca prometeu uma caminhada fácil. Ele prometeu vitórias, isso é verdade. Mas em meio às lutas, em meio às aflições, em meio aos problemas, às dificuldades, Ele prometeu vitórias. Mas em meio a tudo isso, não é fácil, também não é difícil. Cristo não nos chamou para uma vida sem lutas, mas para uma vida com propósito. Cruz, carregar a cruz, né? E fidelidade. Seguir Jesus envolve decisão, renúncia, permanência, custe o que custar. Fiquei 7 anos sem congregar, mas permaneci na presença de Deus até que Ele me mostrasse uma luz. E a luz foi a Igreja Batista, onde hoje eu aqui estou com os irmãos. Há 4 anos? 4 anos. 2 anos, quando o pastor me colocou nos grupos ali, mas acho que era um total de 4 anos. Renúncia, permanência, e aqui estou permanecendo. Jesus foi extremamente honesto com os seus discípulos. Ele não disse: no mundo tereis conforto. Foi isso que ele falou? Não é conforto. No mundo tudo dará certo. Ele disse: no mundo tereis aflições. A palavra aflição fala de pressões, oposições, conflitos, perseguições, lutas internas e externas, principalmente internas. Porque nesse momento tem pessoas que estão amando a palavra, mas tem pessoas que estão repudiando a palavra. Mas a palavra não é do Walteredo. A palavra é de quem? É de Deus. Só que Jesus, nessa caminhada, ele completa: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A vitória não está na ausência da luta, mas na presença de Deus no meio dela. É a presença de Deus no meio da luta é que vem a vitória. O cristão não é poupado da tempestade, ou é? Não é. O cristão é sustentado dentro dela. Às vezes você vai querer desistir, às vezes você vai querer jogar a toalha, você vai se sentir fraco, sozinho, mas você nunca estará sozinho. A decisão da tua vida, se você vai vencer ou vai perder, ela depende extremamente de você. Deus já fez a parte dele quando Ele criou o arco da aliança, dizendo que não haveria mais dilúvio. Quando Ele enviou o Filho dele, Jesus, para dar a vida dele na cruz, Deus já fez, é uma aliança. Essa parte aqui, foi Deus. Essa parte aqui, para completar a aliança, é nossa. É você que tem que fazer. Deus fez a aliança dele com o homem, até aqui. E o homem agora faz a aliança dele com Deus. É nós. Não vai ser fácil. Tem tribulação, tem luta, tem perseguição, é guerra. Mas a vitória é certa. Porque é nesse momento que Deus vai te dar a vitória. Este caminho é de renúncia e de sacrifício. Está em Mateus 16, 24. Renúncia e sacrifício. Mateus 16, 24. Eu só coloquei um trecho aqui que interessa para a pregação, tá, pessoal? Se alguém quiser vir após mim, o que tem que fazer? Você entendeu como é que não é fácil? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é fácil. Você quer salvação? Não é fácil. Teve um sacrifício antes para você alcançar essa salvação. Negar a si mesmo é abrir mão da própria vontade.
Submeter-se aos desejos do Senhor Jesus. É dizer, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A gente subiu essa última, foi quinta-feira? Nós subimos o monte, e aqui na porta eu lembrei ao pastor de um irmão que falou que ia vir, mas não estava, e a gente foi buscar esse irmão. Aí lá no monte, no momento do confessionário, onde a gente estava se confessando ali para orar, ele falou, realmente, se ninguém me ligasse, ele tinha falado que ia vir, mas o cansaço físico impedia ele vir. E ele disse, né, pastor, que se a gente não lembrasse ou não fosse buscar, talvez ele não iria. Por quê? Não é fácil. Você chega em casa cansado do trabalho, vou subir monte? Mas a tua luta é de acordo com os problemas que você enfrenta. Se você aceita o problema, fica em casa. O rapaz está caminhando, não sei quantos dias, mas porque ele não aceitou o diagnóstico. Ele não aceitou o problema. Ele não aceitou a situação. Se você aceita, amém? Se você não aceita, é lutando que você vence. Negar a si mesmo não é deixar de existir ou ter baixa autoestima. Negar a si mesmo é abrir mão da própria vontade, submeter-se aos desejos do Senhor Jesus e dizer, não seja feita a minha, mas a tua. Enquanto o mundo prega, enquanto o mundo diz, enquanto o mundo planta a seguinte ideia, faça o que você sente vontade de fazer. A vida é tua. É isso que o mundo prega. Jesus disse, vós sereis meus amigos, se o quê? João 15,14. João 15,14. Vós sereis meus amigos, se fizer o que eu vos mando. Quer ser amigo de Jesus? Faz o que ele está pedindo. Na verdade, que ele está mandando, né? Vós sereis meu amigo, se fizer o que vos mando. A verdadeira mudança começa quando Jesus deixa de ser um complemento na sua vida e passa a ser o Senhor da sua vida. Eu faço Uber e converso com muitos colegas Uber. Só que o Uber na vida de muitos colegas é um complemento. Eu não, é definitivo. Eu tenho que fazer, senão eu não pago minhas contas. Eu vivo disso. Então Jesus, ele não pode ser apenas um complemento na vida do ser humano, na sua vida. Ele tem que ser o Senhor da sua vida. Amém? Temos que decidir se queremos ou não tomar a cruz. A cruz não é um problema. A cruz é um instrumento de morte, realmente. Mas não é um problema. Tomar a cruz significa morrer para o pecado, morrer para o ego, morrer para o velho homem. Não é uma decisão ocasional. Essa decisão tem que ser diária, todo momento. Salvação é conquistada a cada momento. Você está muito bem, estou salvo, graças a Deus. Daqui a pouco você faz algo que te faz perder a salvação e você morre, já era. Todo dia o cristão escolhe obedecer ou desobedecer, permanecer ou desistir, agradar a Deus ou a si mesmo. O que você escolhe? Você quer agradar a Deus ou a si mesmo, a tua própria vontade? Não existe cristianismo sem cruz. Existe religião, existe discurso, mas não existe verdadeiros cristãos sem a cruz. Porque a nossa libertação veio através dela, com a morte do nosso Senhor Jesus. Jesus veio trazer espada, não é isso que a Bíblia fala, em Mateus 10:34? Jesus afirma algo que choca. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Isso não fala de violência, né, de guerra, mas de uma divisão espiritual. Ou você é, ou você
Não é? É uma luta, é uma guerra. Eu não vim trazer paz. Eu não fui dormir, eu quase não dormi essa noite porque eu não fiquei em paz. Não fiquei. Estava nervoso, meu Deus, vou levar pela primeira vez a palavra ao povo da igreja. Eu sempre subo para falar do dízimo, é tão rápido que nem consigo perceber o que falei. Mas agora não, vou levar a palavra, olha que compromisso, que responsabilidade. Não fiquei em paz, estava agitado. A paz que tinha dentro de mim é a certeza que o Espírito Santo ia me usar. Então ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada. A presença de Jesus revela quem crê, quem rejeita, quem se submete, quem resiste. A verdade sempre vai dividir luz e trevas, obediência e rebeldia, reino de Deus e sistema desse mundo. A verdade, ela sempre vai trazer à luz isso. Você que escolhe. Seguir Jesus não nos torna populares, nos torna posicionados. Quem ama pai e mãe mais do que a mim, Mateus 10:37, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. É forte isso. Medita nisso. Você está fazendo isso? Esta mensagem é 100% celestial e não terrena. Tudo a ver com a salvação. Isso não é falta de amor à família, né? Quem ama seu pai e sua mãe, isso não é falta do amor à família, é uma ordem de prioridade. Jesus não aceita ser o segundo lugar. Quando Jesus é o Senhor da sua vida, a família é abençoada, não é verdade? Quando Jesus é o Senhor da sua vida, a sua família é abençoada, os relacionamentos são ajustados, as escolhas são alinhadas, a cura e a libertação é alcançada, o Espírito Santo passa a administrar a sua vida, quando Jesus é o Senhor da sua vida. Mas quando ele não é prioridade, o que é bom se torna ruim, o que é para dar certo acaba dando errado. Nada, absolutamente nada pode ocupar o lugar que pertence somente ao nosso Senhor Jesus. Porque ele disse, porque eu, o Senhor, não mudo, Malaquias 3:6. O mundo muda, os valores mudam, as opiniões mudam, mas Deus declara, eu, o Senhor, não mudo. O mesmo Jesus que disse, negue-se, tome a sua cruz, siga-me, é o mesmo de hoje. Ou ele mudou? Não, é o mesmo de hoje. O evangelho não foi atualizado, ou foi? Não, não foi suavizado, não foi negociado. A cruz sempre vai continuar sendo o caminho, a renúncia sempre vai continuar sendo o preço, é a renúncia. A obediência sempre vai continuar sendo a marca do verdadeiro cristão. Ele é obediente, sim, Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa-me, gasta a minha vida. Eu estou aqui, quero ser usado pelo Senhor. Coloca pessoas sofridas no meu caminho para que eu possa levar a tua palavra. Coloca pessoas doentes para que eu possa orar por ela ser curada. Eu estou aqui. Esse é o meu papel de cristão, meu dever. Jesus nunca prometeu facilidade, ele prometeu vida eterna. Nunca prometeu a ausência de dor, ele prometeu vitória sobre o mundo. Nunca prometeu aplausos, prometeu vestes brancas, né? E uma coroa. No mundo tereis aflições, mas em Cristo temos esperança, porque Ele venceu. E o Deus que chamou continua sendo o mesmo. Amém, pessoal? O Deus que chamou continua sendo o mesmo. O mesmo. Aí eu pergunto para você, você quer um Jesus que resolve problemas? Ou um Jesus que governa a sua vida? O que você quer? Apenas um Jesus que resolve os teus problemas? Ou que governe a sua vida? Mas você está disposto a colocar a tua vida 100% na mão dele? Para que ele possa governar?
Senhor, eu entrego esse problema nas tuas mãos, essa situação, para que o Senhor possa resolver para mim. Tá bom? Aí tu fica. Mas eu entreguei na mão de Deus, vai dar certo. Não, mas eu entreguei na mão de Deus, vai dar certo. Senhor, eu vou pegar de volta porque está demorando muito. Ou você entrega a sua vida 100% ou não. É uma escolha sua, você não é obrigado. Você quer um evangelho confortável aos teus ouvidos, ao teu coração, aos teus pensamentos? Ou um evangelho verdadeiro? A palavra de Deus liberta, mas ela é verdadeira e a verdade vos libertará. É você que sempre vai decidir. Sempre a decisão vai ser sua. Porque seguir Jesus custa tudo o que somos e o que temos. Mas viver sem Ele é estar desprovido das bênçãos ou até mesmo da salvação, caso você não se arrependa dos seus erros. Ele mesmo convida, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se e siga-me. A decisão sempre vai continuar sendo pessoal. Amém, gente? Espero que o Espírito Santo tenha conseguido encontrar espaço no teu coração para essas palavras, para esse diagnóstico, para esse ensinamento. Porque ontem eu estava falando com a minha esposa, meu Deus, que o Senhor venha falar grandemente no meu coração para mim, porque eu preciso te ouvir. Não é para você, é para mim. Porque no momento que eu estou falando, eu estou me ouvindo. Então eu sei o que eu estou falando, porque eu estou ouvindo. Então essa palavra aqui é para mim. Pode servir para você, pode não servir. A decisão sempre vai ser sua. Amém, gente? Vamos ficar de pé? Coloca a mão no seu coração.